E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com um convidado que eu admiro muito, muito especial, é o Leandro Baran. Ele foi já um executivo, consultor aí de várias empresas, principalmente a primeira unicórnio brasileira, que é a 99 Táxi. Ele vai contar tudo pra gente. Depois teve à frente aí da Oracle, né? Enfim, nada melhor do que ele mesmo para contar a história dele. E o que salta aos olhos é a mudada de chave que ele teve de sair para um alto cargo executivo para empreender e depois se tornar um investidor. Então vocês imaginam um executivo aí de alto nível que tinha aí todo o prestígio e todo aquele apoio com equipes ali onde ele pode trabalhar, para largar tudo, abandonar aí essa vida e provavelmente ele tinha um sonho. E aí ele foi atrás desse sonho. Então, Leandro, muito obrigada por você ter aceitado contar. Super prazer. E a gente vai falar aqui sobre inovação, tecnologia e tudo mais. Então, fica à vontade para contar a sua história. E só um adendo, tá, gente? Ele é, além disso, jogador de beach tênis, ele é motoqueiro e corintiano. Vai, Corinthians. É isso mesmo. Gente, é isso aí. Existe gosto pra tudo, né, gente? Mas é isso aí, Leandro. Legal. Então conta pra gente como que foi aí desde o começo. Adriana, obrigado de novo. Estamos num lugar super propício para isso, né? Então, assim, para vocês que estão assistindo aqui, nós estamos aqui na escola da Adriana, do Cláudio, cara, a escola é um lugar sensacional. Quando a gente conversou lá pela primeira vez, você me convidou e eu já falei, eu vou, né? E a principal ponto que eu acabei aprendendo e acabou norteando, e é o que, desde quando, vou contar um pouquinho para vocês, eu tomei a decisão de fazer essa última pernada e a mudança na minha carreira, foi para cuidar de gente, né? Eu tenho 25 anos de experiência, começando em consultoria, depois indo para tecnologia, trabalhei como vice-presidente de duas Big Techs aí, a Oracle e a SAP, até 2014. Tinha 35 anos, tinha sido aí uma carreira importante num ambiente altamente meritocrático, tinha também chegado nisso até de uma certa forma rápida, né? Se eu tivesse em qualquer outra estrutura, qualquer outra indústria, talvez eu não conseguisse fazer o que eu consegui fazer em tão pouco tempo, mas foi basicamente pelo ambiente meritocrático que eu estava. E como um cara inquieto, que eu sempre fui, né, eu comecei sempre muito cedo as minhas coisas, a gente estava falando um pouco antes aqui dos meus filhos e tal, comecei cedo, tanto casei cedo, tive filhos muito cedo, comecei a trabalhar também muito cedo por conta da minha origem, né, então desde os 13 anos eu comecei já a trabalhar primeiro com meu pai, depois fui vender sapato, fui fazer uma série de outras coisas, se tiver tempo eu conto essa historinha para vocês. Então, depois que eu entrei no mundo de tecnologia, eu fiquei muito com uma imagem ligada aonde eu estava, que é tech, né? E o que eu costumo dizer, e eu tinha menos coragem do que eu tinha para falar hoje, e tinha também menos lucidez, é que mesmo num ambiente altamente tecnológico, num ambiente altamente meritocrático, com essa transformação maluca que a gente está passando, já passou, está passando e vai passar ainda muito mais, o centro de tudo isso, a gente fala, são pessoas, né? Eu falava uma frase que depois, mais recentemente, eu percebi que era muito similar ao do Mandela, que o que de verdade empodera e muda o patamar das pessoas é a educação, é o conhecimento, né? E aí, você mudando o patamar das pessoas, você muda o patamar da sociedade, você muda o patamar de toda a civilização que está ali em volta. E eu acabei estando nesse ambiente como você falou, com uma estrutura, com uma marca, com isso, com aquilo. E em determinado momento eu comecei a sentir que aquilo, eu precisava de outras coisas, né? Hoje, sei lá, 8 anos depois, eu vejo que eu tinha algumas suspeitas, algumas teses, e que algumas coisas eram isso mesmo, mas as outras não eram tanto o que eu estava buscando. Aí eu fui fazer coach, eu fui fazer... comecei de verdade a fazer um processo de terapia, fui falar com amigos, fui fazer uma série de coisas, e o que me deu naquele momento foi que eu precisava empreender. E eu estava desde a época de 2010, 2011 na Oracle, como a gente estava dentro do conceito de, dentro até da estrutura, né, do headquarter no Vale do Silício, a gente estava inserido num ambiente onde nasceram um conceito de startup. Só que imagina que em 2010, 2011, 2012,
não tinha nada praticamente no Brasil, era muito pouco. Nada. Eu comecei no mundo das startups por volta de 2010. É isso, porque não tinha nada. E aqui a gente não sabia nem o que era startup. É isso. E aí, eu comecei a fazer um trabalho com algumas empresas lá fora, entender o que estava acontecendo, fazendo advisor, fazendo mentoria, fazendo alguns bets de anjo, e comecei a perceber o que era uma das dores que esses founders tinham na época, que era achar dinheiro, porque não tinha, que nem hoje tem venture capital. Você fez outro dia um post aí sobre venture capital, né? Então assim, hoje todo mundo fala sobre venture capital, que bom, né? Mas em 2010, venture capital mesmo não era um produto que existia, não era comum. Então você tinha os fundos, você tinha os family offices, você tinha os private equity, exatamente, mas não tinha venture capital. E a galera buscava dinheiro, né? E veio suprir essa necessidade, né? É isso. E o dinheiro, o paralelo que eu faço, ele é muito parecido com, se a gente olhar um carro ou a gente mesmo, ele é um combustível, é um alimento pra gente, que todo mundo precisa. Só que se eu não tiver no carro um motor com as esteiras e as engrenagens muito bem azeitadas para fazer a queima desse combustível da maneira adequada, muito ou pouco combustível não faz muita diferença, né? Como pode acontecer com a gente também, com comida, com bebida ou com qualquer outra coisa. E aí, nesse trabalho, lá atrás, com uma lucidez pior do que eu tenho hoje, depois de todo esse tempo, eu comecei a perceber que esses caras precisavam, além de grana, eles precisavam de graxa. E o que era graxa? Era aquilo que, por exemplo, eu e os meus colegas na época, a gente foi formado e trabalhamos muito sobre frameworks, playbooks, enfim, toda essa parafernália de nomes bonitos aí, e que quem não está no meio às vezes acaba não compreendendo, que ajudava naquilo que de verdade vale mesmo, que é a execução. Porque ideia não vale nada, ideia vale 10 centavos a baseada, o que vale de verdade a execução. Tem, né? E todo mundo tem. Eu achei engraçado quando o cliente vem, Adriano, olha, a gente tem que até assinar um NDA, porque não dá, nossa, né? essa ideia é maravilhosa e tal. Muito bom, a ideia é a melhor do mundo. Aí eu já falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Com certeza essa ideia, você e mais 10 negros já tiveram. No mínimo. Não, mas... Enquanto você está falando aí e se divertindo com a sua ideia maravilhosa, alguém está executando. Exato. Execução é a palavra-chave. É a palavra-chave. E como eu vim desse mundo, primeiro como consultor, depois como executivo, o nome já diz, eu executava. Exato. E eu executava as coisas num período muito curto e com a barra cada vez mais alta. A gente, como empresa de capital aberto, a gente vivia por quarters. Só tenho uma certeza que depois de um quarter vem outro quarter. E outra, já tinha que estar tudo planejado. E já tem que estar tudo planejado, estruturado. Todos os quarters planejados. Né? Exato. E que uma característica dessa história de graxa que a turma buscava era justamente isso, era a capacidade que se tinha em cima de alguns temas de executar. Então quando eu ia fazer a mentoria, o advisor e tal, eles queriam sugar, na verdade, tudo isso. E queriam ajudar. Aquela história de a gente dava a mão, ele puxava o braço todo, aconteceu isso diversas vezes. E eu comecei a olhar e falar, cara, esses caras acho que estão precisando de alguma coisa além de grana em si. E a coisa veio vindo, o mercado veio também amadurecendo, o Brasil começou a entrar nessa mesma pegada, o Brasil não, o mundo inteiro. E aí em 2014 eu estava já na SAP, que eu comecei a minha carreira como consultor da SAP lá atrás e como executivo fechei, aquelas coincidências malucas, né? Eu peguei e falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou buscar outra, nesse momento de inflexão que eu estava, eu vou buscar outras coisas para mim. Se der tudo errado, vai dar tudo certo. Porque emprego alguém vai me dar. Uhum. E essa foi a virada de chave? Qual foi a virada de chave assim, principal que te fez tomar coragem? Porque assim, a sociedade como um todo vai te olhar e vai falar, seus amigos, provavelmente, você deve ter passado por isso. Até hoje tem muita gente que não entende. E assim, Adriana, o que acontece? O pessoal fala assim, Baran, você tá louco, Cabara pirou, assim. Porque o que acontece? Eu tava imagina, eu tinha 35 anos, cada 3 euros que a gente vendia, 2 euros saía dessa minha estrutura. A gente transformou a subsidiária da SAP no Brasil, a gente era a 15ª, 16ª do mundo, estava muito ruim. Para te dar uma ideia, o México, que é mais ou menos parecido com a gente, era a 9ª do mundo. E a gente fez um trabalho excepcional e transformamos a nossa na 3ª do mundo.
atrás da Estados Unidos e da Alemanha. Cara, em 18 meses. Nossa, muito rápido, muito rápido. Então assim, o que eu quero te dizer? Eu tinha 35 anos, eu estava numa empresa... Mas você teve burnout, já alguma coisa? Trabalhava muito, né? Já tive. Tive na Oracle ainda. Sim, mas eu vou te falar que o problema maior não era esse. O problema maior era eu não entender que daquela maneira... Tinham duas coisas que me incomodavam muito. Primeiro, daquele jeito era só uma máquina de moer carne. Entrega o resultado, você que entregou um tempão todo, agora por qualquer motivo que você precisava de uma reciclagem, um apoio, isso aqui, você não entregou, rua, né? E do outro lado, aquilo que a gente fazia dentro de inclusive de empresas que nem Oracle e SAP, eu não via na prática mudando a vida, a minha vida inclusive, não a vida das pessoas, a minha vida, assim, na rua e tal, essas coisas. Então acho que foram esses dois momentos importantes. E como eu tinha uma condição financeira que também me dava a chance de errar, e tinha uma juventude também ali incrustada, que não é que eu me achava, eu tinha certeza absoluta, né? E que eu falei, cara, se der tudo errado vai dar tudo certo, alguém vai me dar emprego, vou ter uma boa história para contar, vou aprender coisa nova. Desempregado não vou. Gente boa sempre tem emprego. É isso. Então eu sempre tive uma confiança grande no que eu estava fazendo, né? E tal, porque precisa ter confiança com 3 filhos, uma esposa e tal, você tem um monte de conta para pagar. O pessoal fala até hoje, fala, como é que você fica com essa energia toda motivado e tal? Fala, é boleto, cara, olha os boletinhos lá para pagar, você fica super motivado o tempo inteiro, assim. E eu ando com eles na mochila, inclusive, porque às vezes eu tô meio desmotivado hoje. Opa, boleto, motivado, tem que pagar isso, aquilo. Bom, enfim, aquela história do toque que a gente tava falando antes, eu tenho uma planilha todo dia que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer, fica tudo ali olhando e tal, verde, amarelo, vermelho e tal. E aliás, gente, essa história vai dar, assim, uma entrevista, só que aí não vai ser comigo, vai ser com essas pessoas que estão aqui na sala. Que estão por trás aí, ó. 3 pessoas e eu vou filmar e entrevistar, porque ó, todo mundo muito louco nessa sala. Só tem doido aqui, cara, a gente é muito doido esse negócio de toque. A gente vai falar sobre isso com detalhes na próxima entrevista. É isso. Fique ligado. Bom, e aí, essa história toda de virada, imagina 2014, startup dog years total, né? Então assim, parece que você fazem 20 anos, né? Verdade. Ainda mais a pandemia, que acelerou tantas coisas. Não, e aí esses 2 anos de pandemia agora, que a gente está fazendo essa semana, inclusive, 2 anos de pandemia, pandemia no Brasil, né? 2 anos e pouquinho de pandemia no mundo. Eu, cara, comecei a fazer uma série de coisas, e aí eu fui ser sócio de um family office, da família Moreira Salles, que chamava BW, que tinha uma das coisas que a Marisa tinha uma empresa que ela fundou chamada Unir. Eu fui para lá ser sócio e também fiquei como CEO da companhia. E aí foi um choque gigantesco, né? Porque assim, aquela história que eu tinha certeza, que eu falei, né? Todos os playbooks, os frames, algumas coisas eu usava. Mas trabalhar numa empresa brasileira, né? Responder para conselho de administração, ter uma estrutura onde você não olha só o top line, você tem que olhar o bottom line do negócio. E ter que desenvolver toda uma estratégia de um novo go-to-market, se reestruturar tudo, um negócio que foi muito inovador e que precisava de uma reforma, para mim foi um MBA assim, fantástico em todos os sentidos. Na prática mesmo. E que errando, aprendendo, corrigindo rápido. Eu falo que no meio desse... Modelo startup enxuta mesmo. Total, assim, eu falo para todo mundo isso. Eu falo, lá em 2014 eu pulei do avião sem paraquedas. Mas o empreendedor é assim, a gente faz sem o paraquedas ali isso. E eu falei, cara, eu vou tentar ver o paraquedas enquanto eu tava rodando e tal, e vou tentar planar o máximo possível, né? E vamos ver quanto tempo eu sobrevivo. Até agora eu tô planando, bato umas coisas de vez em quando e tal, mas assim... Agora, os próximos pulos que eu dei depois lá, eu também não tinha paraquedas, mas eu tinha já um manual de como fazer. Então eu vim desenvolvendo a partir dali, aí, como você comentou, o ápice dessa minha visão do que eu tinha lá atrás de juntar, quando eu falava grana e graxa, aí juntou o outro G, que é grana, graxa e gente, a história dos 3 Gs, né? Que era o que todo mundo precisa, e gente, principalmente gente boa. Exato, né? É isso que é o difícil. Gente boa, então assim, tá cada vez mais difícil, a gente... vive aí um apagão de talentos no mundo todo, a pandemia veio e acelerou isso de uma forma muito forte. E na 99 caiu a ficha para mim, foi meu Product Market Fit. Falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, né? Então fizemos o scale-up da companhia, vendemos para o chinês, a gente queria ir para o IPO, não deu, né? Mas assim, não foi ruim, foi bom, mas a visão era ir para o IPO, enfim.
Aprendi uma porrada de coisas ali dentro, né, em 99, inclusive com relação a duas coisas que entraram assim de uma forma muito forte no meu playbook. O primeiro deles é que eu achava que eu tinha feito, agora para você, acho que eu já te falei, que eu achava que eu tinha feito o melhor contrato da minha vida. E foi uma meleca de contrato. Isso eu amo. Uma meleca de contrato. Conta melhor pra gente uma meleca de contrato. Que foi? Meleca de contrato. Adoro essas cláusulas assim. E tinha uma cláusula só. Uma cláusula. Na maioria das vezes uma cláusula só. Que dava o call para eles. Exatamente perfeitamente. Eu lembro a fonte que estava, o tamanho, o lugar na página, direitinho. No rascunho, os comentários tinham do lado, tudo, absolutamente tudo. E a segunda coisa era que... Peraí, vai. Vamos só estender um pouquinho melhor esse assunto para falar sobre o que continha nessa cláusula. A cláusula é o seguinte... Até porque é que os advogados aqui, eles têm que estar preparados para cuidar do cliente deles. É isso, né? É assim, ó. A história de ter feito o melhor contrato do mundo, um contrato perfeito e tal, naquilo que eu sabia. Aquilo que eu não sabia é que estava o problema. E aí é o meu medo que eu sempre tenho. Eu não tenho medo daquilo que eu não sei, eu tenho medo daquilo que eu não sei. Exato. E na verdade ele tinha uma cláusula que dava total poderes para eles, a qualquer momento, ter o last call. E foi o que aconteceu, né? E passou batido por todo mundo? Passou. Inclusive os advogados. Para mim, eu tirei até da minha terapia porque eu era ignorante nesse tipo de coisa, mas os advogados olharam e passou. Ou alguém olhou e falou, tá tranquilo e tal. E não é tranquilo. Então assim, não é que foi ruim, de novo, só para deixar, sim, mas interrompeu um processo. Exato. Né? E, poderia ter sido melhor se não tivesse, muito melhor, se tivesse um muito contrato melhor, mais bem amarrado. Muito melhor. E que como ignorância é uma benção, né? Então assim, a gente estava ignorante até o último segundo e tal, a gente estava tranquilo, de repente veio aquele susto, bum! Nossa, uma bomba, né? Imagina então, assim, o estresse. Mas, enfim, no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Essa foi uma coisa. Segunda coisa, e de novo, fica aqui para quem está escutando e vendo a gente, questão de startup, né? A gente tem que começar direito algumas coisas, e o contrato é o primeiro ponto. Obrigada. Primeiro ponto, e não é porque eu estou com você, gente, eu falo isso para todo mundo. Se tem que brigar ou se tem que discutir... maduro, casca grossa. É isso, tá assim, ó. Um conselho muito importante. Se tiver que brigar, briga logo no contrato. Exato. Entendeu? Porque para brigar depois e principalmente... Eu sempre falo para o pessoal, a importância de se fazer... Desde o começo, junto com o contrato social, o acordo de sócios. É isso. Porque ali é onde vocês já vão discutir e vai ver até o conflito de interesses, princípios, valores. É onde você alinha os objetivos, os incentivos, alinha tudo ali. Tá? Então assim, ó, fica a dica aí para vocês. Hashtag fica a dica. A segunda coisa, a gente começou num conceito também importante, que a gente achava que tinha montado o time perfeito também. E a gente... cada um de nós, a gente já tinha feito coisas bem legais, mas ninguém tinha feito a coisa principal, que era o nosso objetivo, de ter feito o IPO. E como ninguém tinha feito o IPO ainda, aí tem uma série de discussões, tem que ter álcool na mesa para falar isso, mas não estava no momento, não estava isso, não estava aquilo, não importa. Mas assim, o que eu aprendi dali é que aquilo que eu sempre preguei, e nesse caso eu errei, que foi de trazer veteranos de guerra que batalharam a guerra que a gente quer ganhar. Isso faz toda a diferença. Eu e meus cabelinhos brancos aqui, tem que aprender alguma coisa com tudo isso. Então assim, tem que ter alguém que já batalhou aquela guerra. Exatamente. E aí quando eu fiz o Exit da 99, eu falei, cara, é isso, eu vou montar um fundo que entrega grana, graxa e gente, né? E nesse fundo eu vou começar com o primeiro sócio que já fez a IPO. E aí eu trouxe meu primeiro sócio que fez a IPO, trouxe um outro sócio, a gente começou a investir em startups. A partir daí, a gente desenvolveu essa tese de entrar com Smart mais Money, né, em negócios de tecnologia que resolvem problemas reais das pessoas. E tecnologia não é o fim, tecnologia é o meio. E, mais uma vez também, né, tem que ser desse jeito, porque se não for assim não é legal. Eu tinha um erro também nesse negócio. E o erro era que o modelo que a gente montou, ele não escalava. E é isso para 2018, 2019 e tal, e eu com a minha cabecinha de engenheiro comecei a estruturar de novo, enfim, e montei um modelo que a partir daí eu conseguia fazer de um negócio não escalável, ele escalável, modelando duas empresas. Uma é a Globant e a outra é a CIT, e que não tem, de certa forma, elas são de tecnologia, mas não são fundos que nem nós somos. E aí eu falei, caramba, cara, esse negócio aqui acho que funciona e pode acontecer. Eu precisava fazer
e provar isso em algumas teses, provei num negócio de economia real, num negócio de varejo, e a partir daí, a gente estava falando de timing, né, aqui um pouquinho antes, e aí veio um negócio chamado pandemia. Nossa. E que a gente sofreu pra caramba, mas ao mesmo tempo nós conseguimos provar essa tese, né? E essa tese acabou trazendo, além de mais uma vez, uma lucidez muito forte de que esse framework ele funcionaria para isso, como também me deu o estalo de dizer, cara, agora eu vou me dedicar. Quando eu fui consultor, virei executivo, empreendedor, eu falei, agora eu vou entrar numa outra chavinha de verdade virar um investidor, onde a gente busca negócios que não necessariamente você tem um cavalo perfeito, mas os jockeys têm que ser muito bons. É isso que a gente sempre fala quando a gente fala em investimento em startup, né? Tem que investir em gente. Às vezes, primeiro de tudo, você como investidor, usando o chapéu do investidor, você vai olhar, o time, ele está investindo, ele está solucionando uma dor real no mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Tem MVP, não tem? E principal que é o time. Quem que está por trás? Quem que está ali cuidando? Porque o empreendedor, ele é a alma do negócio. É isso. Então, se você, às vezes, eu já conversei muito com investidores profissionais, fala assim para mim, Adriana, se você tem um negócio perfeito, mas não tem o time, não adianta, eu nem invisto. Agora, se você tem um negócio que tem um potencial, mas tem um time extraordinário, eu vou investir. É isso. Assim, ó, essa história do cavalo e do jockey, eu não li em livro nenhum, mais uma delas que eu vivi na vida. E nada melhor do que a gente aprender com a nossa própria trajetória. Exatamente. É mais barato você aprender com o dos outros, mas assim, quando você aprende com o seu mesmo... Dá pra fazer as duas coisas, mas é melhor que o dos outros. É isso, sempre melhor dos outros. Mas assim, todas as vezes que eu investi em cavalo e não investi em jockey, deu ruim. Tá vendo? Todas comprovado, as vezes. Todas as 100% vezes. das vezes. Segunda coisa, aí eu falei, eu aprendi, então aprendi que eu tenho que investir em jockey. Quando eu investi em jockey e que não tinha a composição do que eu entendi que era o time perfeito, também deu ruim. O time perfeito que tem que ter no cap table de qualquer negócio é aquilo que são outras... Minha vida é tudo 3, né? Então assim, eu tenho outro 3, que são os 3 Hs. Então eu tenho que ter o hipster, o hacker e o hustler. Todos eles no cap table precisam estar lá dentro. E conta um pouquinho pra gente o que é, para às vezes quem não sabe o que é, ele vai traduzir pra vocês. O que são os 3 Hs? E eu vou contar o que aconteceu comigo, contando o que é isso. Imagina que, por que eu tenho que estar no cap table? Porque eu preciso estar com o mesmo objetivo e com o mesmo incentivo. Né? Então, quando eu boto esses 3 caras, lá atrás eu percebi que todas as vezes que eu investi em jockey que não tinha um dos Hs deu ruim, e todas as vezes que eu investi em jockeys que tinham os 3 Hs, deu bom. Falei, tem alguma coisa lógica, com o meu toque lógico aqui da história que a gente estava falando. Falei, bom, então para não olhar só as minhas coisas... Eles têm que estar simétricos. Tem que estar super simétricos, senão dá... Então, os Hzinhos direitinho. Enfim. Quando eu pegava e olhava, eu olhei aqui os meus 3 Hs, beleza. Aí eu comecei a olhar um nível acima as empresas que eu mais admirava. E eu consegui identificar claramente os 3 Hs. Já vou contar para vocês que são os 3 Hs. Suspense. E isso foi na época que começaram as empresas com valuation de mais de $1 trilhão. Aí, parte dessas empresas eram as empresas que eu mais admirava também, e eu olhei outras e falei, putz, tem os 3 Hs assim, mas brilhando. Falei, bom, Baran, chega, não vou estudar mais, vou fazer isso daqui porque eu já me convenci que é esse negócio. O que são os 3 Hs? Quando eu comecei a investir, eu percebi que eu investia no primeiro H. O primeiro H é o que a gente chama de hipster, que como o próprio nome diz, se fosse um restaurante, é o chefe de cozinha. E que, como tudo na vida tem luz, mas tem sombra pra caramba. Então, um cara que é, por exemplo, que nem o Jacan, né? O Jacan, ele deu muito errado na vida, sendo um baita de um chefe, porque ele era só um hipster. E o que o Jacan faz, ou o que um belo hipster faz, como perfil, né? Ele é um maker, ele é o fazedor, ele é o criador, ele pensa e conhece de inovação. Ele pensa e conhece, por exemplo, de ingredientes. Então, onde é o ingrediente, o que combina com o que. Então, ele consegue fazer muito bem as receitas, consegue fazer a execução dos pratos muito bem feitas. Ele consegue criar um cardápio, consegue montar uma estrutura de uma cozinha. Ele faz isso muito bem. E essa é a parte de luz. O que é a parte de sombra? Esse cara não gosta de rotina, não gosta de controle, não olha custo.
tem um problema com gestão de uma forma muito... Isso, e vamos que vamos, go horses. É isso, go horses, vambora, pá. Planejamento vambora, já sei, já visualizei. Já visualizei. Esse cara é um cara que, olhando para o nosso mundo de startups, ele é um cara que é um cara de produto com cara de tecnologia. Então, esse cara é o que eu chamo de barriga no balcão. Jacan, tá. O Jacan começou a dar certo quando ele se juntou com o segundo H. Esse segundo H, eu fui doutrinado para ser esse segundo H, principalmente na minha vida executiva. Qual é o segundo H? O segundo H chama hacker. E o que é o hacker? Se esse cara aqui é o artista, que é o hipster, o hacker é o engenheiro. Ele cobre quase todas as sombras do outro lado e combina muito bem. É uma perfeição, né? Isso. Complementaridade. Super complementaridade. Então assim, e sendo um perfil completamente diferente. Esse cara, ele faz controle muito bem, então ele gosta de planilha, ele gosta de número. Detalhes. Exatamente. Todas as... Tudo. Detalhe nas minúcias. Isso. E tal. Ele é o que eu gosto de chamar que ele é o cara do pace. Esse cara é o cara de criar a rotina, de criar a cadência, de criar a governança, criar indicadores, enfim. Eu chamo ele de o chatão. E que todo lugar precisa ter. Senão não dá certo, vira um caos. Se você pegar o hipster para fazer isso, não consegue fazer. E se você pegar o hacker, provavelmente, usando o exemplo do Jacan, ele não consegue fazer nenhum omelete. Não dá. Se bem que o omelete é difícil, tá? Então, assim, tem lá o esquema do Jacan, para quem conhece e tal. Uma das provas de chefe lá é fazer um omelete perfeito. Então, assim... Impossível. Então, fritar um ovo, vai. Pronto, não é omelete não, vou fritar um ovo. Bom... Quando eu junto esses dois caras, esse cara aqui, o hacker, ele é o engenheiro, é o barriga no balcão. Ele é um cara de operações e de finanças. Então, eu junto esses dois Hs e o Jacan, inclusive, começou a dar certo por conta de se juntar com um hacker, que cuidava de toda a parte que ele não queria cuidar. Então, lembra da história das luzes, né? Tem sombra, eu posiciono as luzes desses dois caras, cobre quase tudo, menos uma coisa. Esses dois caras são super diferentes e eles combinam de uma forma muito forte num negócio que eles não gostam e não fazem bem, que é cuidar da principal matéria-prima de qualquer negócio no mundo, que é gente. Esses caras não gostam de gente. O hipster gosta de ingrediente, de código, o hacker gosta de número, de planilha e de processos. E gente, para eles é chato, porque gente, tem vontade, gente pergunta, gente tem problema, gente tem isso, tem aquilo, então tem preguiça dessas coisas. E aí é que vem que junta com o terceiro H. E o terceiro H é o que eu chamo de hustler. O que é o hustler? O hustler, ele é o cara da energia, é o cara que junta visão com execução e é o cara que fundamentalmente cuida de gente. Ah, tá bom, Baran, de que gente que você está falando? Vou contar para vocês. O primeiro deles são os clientes, para vender os produtos e os serviços. O segundo deles são os fornecedores e os parceiros, que é para montar o ecossistema e conseguir escalar o teu negócio de uma forma muito mais tranquila. O terceiro são os investidores. Né? Então o hipster e o hacker acham os investidores um porre, acho que não tem que falar com ninguém. Distância. Porra, vê a planilha aí, não me enche o saco. Tal. Cara, tem que cuidar desses caras, tem que, né? E o último, mas não menos importante, e ao contrário, inclusive, eles cuidam dos colaboradores para conseguir atrair e reter os melhores talentos, né, para dentro do negócio. Aí quando eu junto os 3 Hs, eu tenho a estrutura do time perfeito, porque eu tenho um cara que é o barriga no fogão, um cara que é um barriga no balcão e um cara que é a cara da companhia para fora e cuida de vendas, marketing e RH. E essas 3 coisas precisam estar no cap table, com o mesmo objetivo, com o mesmo incentivo. Se todo mundo soubesse disso a montar um negócio, ia ser mais fácil, né? Pois é. Aí, uma das coisas que a gente estava falando é o seguinte, esse framework eu montei para os meus investimentos. E para montar para os meus investimentos, eu falei, cara, eu posso fazer isso em escala. Exato. Aí eu estou fazendo 2 coisas. Montei um fundo para botar grana, graxa e gente. E uma das coisas a primeira coisa que a gente faz é sempre analisar os negócios dessa maneira. E aí, vocês já devem estar pensando, primeiro vocês devem estar assim pensando se vocês são hipster, hacker ou hustler, porque assim, todo mundo que eu converso fica assim, o que será que eu sou? Baran, me conta aí o que eu sou. Será que dá para ser 2 ao mesmo tempo? Então, eu já vou falar sobre isso. Então assim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é assim, você fala, minha empresa tem, não tem e tal. Então, o que acontece com isso? 99% das empresas que chegam para pedir investimento para a gente não tem, mas para nós é uma oportunidade.
Porque isso é uma das coisas que a gente resolve. Claro, exato. Então, essa é a... Vocês estão ali para isso. Nós estamos lá para isso. Money, No nosso framework, nas esteiras, a primeira coisa é resolver essa estrutura dos 3Hs. Eu tenho um gabarito e eu preciso resolver esse gabarito. E eu resolvo isso. E qual era o problema de escala que eu tinha no outro fundo? Que eu e os meus sócios, a gente sentava na cadeira para fazer o papel de um hipster, do hacker e do hustler. Qual é o problema? Para fazer uma, duas empresas, a gente faz. Fazer de 100 empresas, 5 empresas, a gente já morreu louco. Aí dependia da gente. E eu precisei criar esse modelo. E esse modelo leva em consideração também 3 passos. Esse que era o primeiro virou o terceiro. Só se o negócio for bom. Aí você aloca uma pessoa lá que você treinou? Então, aí eu vou te contar. Então, o primeiro, essa que era o primeiro não, que a gente só fazia isso de sentar, ele vira a terceira opção. A primeira opção é fazer aquilo que eu, como executivo e como consultor, eu fiz minha vida toda, que é separar 20% do meu tempo toda semana para entrevistar a gente. Então, o que eu faço? Eu comecei a fazer isso de novo, só que agora eu entrevisto... Várias startups investidas. Várias startups, isso. Eu entrevisto founders, eu entrevisto executivos e consultores que querem vir para a parte de startup. Então, eu entrevisto e tenho como se fosse um banco meu. E a primeira coisa, eu estou aqui conversando com você, hipster, hacker, então eu já estou mapeando, já estou colocando. É o que eu fiz minha vida toda como executivo. Então, o meu playbook de execução, ele passava por contratar muito bem e, ao mesmo tempo, fazer e montar times de alta performance, alinhando objetivo e incentivo dentro do conceito de esteiras de 90 dias. Quando você entrevista, você já tem todo um método que você criou teu, que é oriundo da tua experiência de 20 e poucos anos, isso. né? Isso é interessante. Você podia até, inclusive, fazer um método disso para que outras empresas pudessem aplicar no futuro. Essa é a ideia. Quanto mais gente boa, melhor, né? Essa é a ideia. Então, assim, a gente tem nós estamos com um problema de apagão de talento geral, e o que todo mundo pergunta e fala, não, mas olha, eu tenho uma ideia, o que tem que fazer, o que é isso aqui? Eu falo, começa pelo time. Sim. Eu tenho que montar um time. Então, quando eu monto um time, aí eu posso resolver, teoricamente, e agora que acontece com os empreendedores de segunda, terceira e quarta rodada, esse mesmo time, ele resolve todos os problemas. Maduros, já sabe o caminho e tal. Então, a primeira coisa é montar um time. O recorde deles eles já sabem. Isso. E aí, a história do método, eu até, não sendo uma entrevista formal, mas uma conversa, às vezes eu estou vendo alguém dando uma palestra ou uma entrevista e tal, eu já estou escaneando. Minha cabeça já vai escaneando. Gente, depois eu vou perguntar para ele o que eu sou, hein? Vocês querem saber também? Aí, tá vendo? Faz o bolão aí, vamos fazendo bolão aí. Quem acertar ganha uma hora de mentoria. Isso daí, ganha mais uma aula de mentoria, isso aí. E assim, o que eu faço? Então, a primeira coisa, eu entrevisto e eu contrato founders. E aí eu complemento isso. Como parte, no final do deal flow, eu entro já com uma parte na week 1 da aceleração, que a gente chama, eu já entro e tenho que estar com os 3Hs resolvidos. Sim. Então é um processo de contratação de founder mesmo. 10 anos atrás, 12 anos atrás, era muito difícil. Tinha pouca... Agora, você já tem uma estrutura e num ecossistema onde você tem vários founders, como eu falei, segunda, terceira, quarta, quinta viagem, que deu certo, que deu errado, enfim, não importa. Tem uma galera muito boa e muito bem formada, como executivo e como consultor, também vindo para cá. Então tem uma oferta importante, interessante, de galera boa para isso, não para pegar... É uma dor muito grande, né? A gente até estava falando antes de começar a entrevista, o que mais a gente sente falta, mesmo aqui na Little Giants, é achar pessoas. Pessoas capacitadas, que estejam dispostas, realmente preparadas. É isso. 20% do meu tempo, religiosamente, por semana, eu uso para isso. Que interessante. E uso uma outra parte para fazer o que a gente está fazendo aqui e em outros eventos tal. Conteúdo para que as pessoas falem assim, porque eu crio o meu topo de funil para pessoas boas virem falar comigo. Exato. Porque não adianta só eu fazer no one-on-one, eu faço no one-to-any. Exato. Né? Tem que ter a capilaridade para você poder... Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu também tenho empresas que são hipster, hackers e hustlers. E aí eu tenho tanto no meu portfólio atual, quanto no pipeline de coisas que a gente olha. E quando eu chego uma empresa, eu posso juntar empresas, em termos de fazer um M&A, um JV, alguma coisa assim. Então a gente propõe uma junção. Legal. Mas que aí eu tenha, nesse novo cap table, eu tenho os 3Hs ali dentro. Tá dando certo essa junção? Super. Que bom. Super. Não é fácil. Porque você tem que administrar muitas pessoas, muitos interesses e às vezes tem um choque de cultura, de gestão, talvez. O mais fácil é a gente contratar o founder. Né? Então, por isso que esse é o primeiro. Aí, esse é o segundo. E o terceiro é quando assim,
Não é só que o time, não é só que o negócio é muito bom, que é o cavalo no caso. Os jockeys precisam ser muito bons. Se os jockeys forem muito bons e eu não conseguir resolver com um, com dois, aí é exceção da exceção, a gente topa sentar nessa cadeira, né? E assumir uma missão como um dos Hs por 180 dias. Então a gente entra, que aí você consegue, estrutura, né, aí eu já dentro de 180 dias eu vou achar um cara para isso. Entendi. E aí a gente sai. Porque não dá para ficar, e aí, porque enquanto eu tô lá eu não vou estar fazendo outras coisas. Exato. Né? E o tempo é finito e escasso. A única coisa ruim da nossa vida é que a gente tem 24 horas. É isso, não tem jeito, sempre. Então, essa é a visão dos 3 Hs. A gente monta também, porque, como você comentou, Adriana, não é simples fazer isso. Então, dentro desse framework, nós criamos o que a gente chama de cápsula também, que é para a gente encapsular ou as empresas, as pessoas, os founders e tal, para que a gente vá aparando as arestas já daquilo que a gente já conhece. Sim. Por ter feito isso já várias vezes, né, a gente tem um conhecimento da graxa de como fazer essa parada acontecer. Então, isso que deu a lucidez de 10, 12 anos de falar assim, cara, esse negócio me traz um diferencial importante, porque eu estou falando de pessoas, eu não falo de tecnologia só, estou falando de gente, eu invisto em gente e eu crio soluções para pessoas. E, ao mesmo tempo, eu consigo também ter uma simbiose importante com o mercado, porque os fundos tradicionais gostam de enfiar a mão no bolso, a gente gosta de enfiar a mão no bolso e na graxa. Exatamente. E na forma que a gente faz em termos de investimento, a gente também coloca grana naquilo que faz sentido, mas principalmente graxa e gente, porque 92%, eu fiz as contas de novo, de todo mundo que faz um pitch pede dinheiro pra gente, é para resolver também 3 problemas. Tecnologia e produto, growth e people. E a gente resolve essas 3 coisas, né? Porque foi aquilo que eu fui formado nesses últimos 25 anos para resolver essas 3 coisas. O grande diferencial, então, da Futurum Capital é essa, né? É esse. Você Isso. Não só é muito mais friendly founder. Total. Quanto você aloca ali a tua experiência, teus recursos, não só financeiros, mas de gestão, de gente e de capacitação. Isso. Então é muito interessante. Tem quanto tempo já a Futurum Capital? A Futurum, eu tô na sociedade desde meio do ano passado. Os founders, meus sócios, são 4, estão há 4 anos. Começou como Esquadra e a gente precisou trocar o nome e tal. A Esquadra virou só o nome da holding. E aí eu me juntei a eles na metade do ano passado, quando tinha uma sinergia importante dessas coisas todas. Eles já tinham desenvolvido muito bem a parte de grana e precisava ter aí graxa e gente. Então me juntei com eles para fazer essa simbiose também funcionar. Então nós estamos aí, daqui a pouco vai fazer 1 ano, né? Parece que foi ontem. Estão com quantas startups investidas? Hoje são 25. Que legal, muito bom. Então o meu portfólio pessoal não está lá, está separado, ali são 25 da Futurum, e aí a gente tem um fundo de 100 milhões de reais, um FIP, que é o nosso FIP1, que já está praticamente todo levantado, e uma parte já feito o deploy. E a gente abriu agora... Tem no exterior também? A gente acabou de abrir uma operação em Portugal. Bacana. Já estamos estudando Emirados Árabes e Estados Unidos, aí vai ser o fundo 2 que a gente vai levantar e vai levantar lá fora já, para a gente captar dinheiro em moeda forte e desenvolver as startups que a gente tem aqui no Brasil, e na sequência a gente vai começar a investir em negócios lá. E ao mesmo tempo, a gente também vai deixar de investir em negócios muito early stage, ou negócio de venture builder, que a gente gosta de dizer, o venture developer, que a gente desenvolve os negócios dentro de casa, e vamos começar a investir em negócios mais scale-up. Series E. Isso, ou pre-Series E, exatamente. Então assim, a gente está começando a mudar até com essa história de graxa de gente. O objetivo da Futurum Capital hoje é mudar de early stage para startups que já estejam mais desenvolvidas. Sim. E fazer esses investimentos maiores. A gente vai precisar fazer isso. Qual que é o grande objetivo? O objetivo nosso é transformar revolucionar o mundo de venture capital, e que onde a gente não vai fornecer só aquilo que o mercado já fornece hoje, que é a grana. É fornecer grana, graxa e gente. Dinheiro
tem, assim, tá cheio, o dinheiro circula aí. O mercado está muito líquido, muito líquido. E ainda a pandemia veio acentuar muito, né? Muito, assim. O fechamento de negócios, super, inclusive investimentos aí, grandes empresas multinacionais precisando ali renovar. Sim. Fazendo a aquisição de startups ali para tentar resolver alguma dor. Porque quando a gente, que nem agora, né, a Selic subindo que nem uma maluquice, tô vendo o mapa ali, a Rússia, a Ucrânia e tal, se matando, essa coisa toda de inflação, as pessoas sempre perguntam, falam, Baran, mas como é que vai ser isso? Tá líquido agora, vai continuar e tal? Adriano, o que eu respondo é o seguinte, eu não sei ao certo, mas a minha aposta é que vai continuar melhorando muito, porque não é só uma questão de oferta de capital, tem uma questão de dor do que a gente vive, né? Então, vamos dar um dado aqui importante, a história que a gente estava falando de educação. Antes da pandemia, a gente tinha 15 milhões de desempregados no Brasil, eram 300 mil vagas em aberto em tecnologia que a gente não conseguia preencher. Quando a gente passa por essa pandemia, os números ainda estão meio malucos, mas assim, é muito maior. E eu vou te dar um outro número que também é importante, por isso que a história dessa questão da transformação e revolução que está acontecendo, não é só uma questão de fluxo de capital. O fluxo de capital ele já aconteceu, ele vai continuar acontecendo. Um pouco para lá, um pouco para cá, ele vai continuar acontecendo. Mas quando a gente pega 300 mil vagas em abertas em tecnologia no Brasil, eu fiz uma conta olhando antes da pandemia. A gente formava no Brasil, eu somei todas as faculdades, todas, inclusive as ruins, e todos os cursos, aí sim, eu peguei os cursos de primeira linha. A gente formava 42 mil pessoas de tecnologia no Brasil antes da pandemia. E lá antes da pandemia, a gente abria 70 mil novas vagas no mercado. Então a boca do jacaré só vai aumentar. Não, e assim, a gente que trabalha com startup, tecnologia, a gente sabe como é difícil achar um dev. E assim, como tá caro, né? É porque não tem. Isso. Então tem até pessoas ali que veem esse gap e aí acaba criando uma escola de capacitação. O próprio Álvaro Chocair, que a gente já entrevistou aqui, ele está criando esse braço. O Guilherme Junqueira, que a gente já entrevistou aqui também do Delacar. A primeira vez que eu ouvi de hipster, hustler, hacker e hustler foi com ele, inclusive, no curso que eu fiz de marketing dele. E é isso, a gente tinha que focar e criar um braço para poder capacitar essas pessoas. Eu já falei para minha filha de 9 anos, filha, você vai aprender a programar, vai fazer tudo. Porque é o que não tem mais volta, né? Não tem mais. Voltando um pouquinho no que você estava falando, eu acho interessante quando você fez a transição, né, de executivo para empreendedor, antes de pegar o chapéu do investidor e... É muito importante esse processo de autoconhecimento que você teve, né? Você falou, eu fiz terapia, tem tanta gente que não consegue admitir, né? E, imagina, eu preciso fazer terapia. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Porque você falou uma frase que eu concordo plenamente, que é a partir da educação, né? Que é o conhecimento é o poder, de fato. Mas o autoconhecimento ainda mais. Total. Porque quando você se conhece, você se permite arriscar e dar passos como você deu. E aí criar aí a sua jornada. E acho muito legal você ter coragem de fazer isso, porque você já está deixando um legado, que é uma coisa que você tem prazer em fazer. Você consegue impactar a vida de muitas pessoas e muitas famílias paralelo a isso. E é uma coisa que você ama fazer. Né? E quais são os próximos passos aí que você quer dar? A jornada é longa, tá só começando, né? É isso aí. A gente estamos terminando de montar a estrutura do que a gente chama de TGP, que é a parte de graxa e de gente do fundo. Nós estamos terminando de preparar a parte de investir em empresas maiores, né? O que a gente está chamando de Série A ou pré-Série A. Tem aí a questão da internacionalização, né? E tem aquilo que é o meu projeto pessoal, que surgiu na pandemia, inclusive. A lucidez veio na pandemia. Você falou de legado, né? E eu tenho um problema que acontece hoje de ter gente boa dentro dos meus negócios. Eu tenho esse mesmo problema quando eu olho os negócios dos meus amigos, né? E quando eu olho os números que eu comentei, cara, o problema está aí. Então, assim, a gente tem um apagão de talento e que nós vamos precisar resolver isso sim ou sim, né? Não é só uma questão de política econômica e tal. As civilizações lá atrás
todos os países desenvolvidos agora têm uma coisa em comum, que eles investiram fortemente em educação, e é um tipo de educação. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Sempre foi uma crítica minha de quando eu estava na escola, a história de decoreba, né? Continua tendo a mesma coisa agora, com o Google à disposição. Exato. Né? Então, para que eu tenho que ficar... Eu tenho que ensinar as crianças, né, que é o que a gente está vendo aqui, eu tenho que ensinar as crianças a pensar. A raciocinar, a criar os seus próprios frameworks. Exato. Eu saí, tanto da escola quanto da universidade, um semi-analfabeto funcional. Eu aprendi tudo na vida. A vida real, ela é totalmente diferente do que a gente aprende na escola. Total. Por isso que da Little Giants, por isso de eu falar com a minha filha desde já. Se você perguntar para a Sofia o que é um contrato, ela já vai saber te responder. Ela chegou esses dias para mim e falou: mãe, eu montei a minha empresa, viu, com as minhas amigas. Chama Vibe Models. Uau. Eu sou a estilista, a fulana é a modelo, nós temos um contrato, tá, mãe? Legal. E alguém para cuidar do dinheiro que precisa e do marketing. É isso. Olha lá, tá vendo? Olha os 3Hs aí, tá vendo? Ela já tava falando os 3Hs aí, já sem saber. É isso aí. Mas não é legal você muito legal. poder desenvolver habilidades e estar preparado para a vida. Isso. Porque assim, você tem que entender de educação financeira, que é importante poupar, que você pode investir, desenvolver as soft skills e assim, não ter aquela frustração de quando você não é compreendido, você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Tudo bem, eu concordo plenamente, você também é pai, você vai concordar comigo, eu acredito que a educação se dá em casa, mas a escola é um complemento. Claro, sem dúvida, isso. Então é uma junção ali, que é um trabalho em conjunto que nós fazemos, os pais e a escola. E aí, te respondendo, o que eu quero fazer é criar uma fábrica de talento, uma fábrica de hipster, de hacker e de hustler. E você já tem na cabeça como fazer isso? Já. E eu já comecei. O legado que eu quero deixar é que o que aconteceu comigo, com uma escala praticamente zero, né, e com uma preparação zero, que eu tive sorte de encontrar pessoas que não estavam me olhando de onde eu vim ou o que eu já fiz, mas aquilo que eu poderia fazer, com as minhas características e com aquilo que eu... Você é o quê? Hustler? O que você acha? Eu acho que você é o hacker. Eu sou muito hacker, mas eu não sou hacker. Sério? Eu tenho as 3 características. Corta que eu quero acertar. Eu tenho as 3 características. Mas acho que todo mundo tem um pouquinho de cada. Eu sou hustler de verdade. Eu pensei hustler, mas eu falei, mas ele é muito virginiano. Não, então, pois é. O que acontece é o seguinte, nessa história do hipster, hacker e hustler, é normal as pessoas terem características nos 3. Sim. E o que eu faço hoje... que sempre predomina, né? O que eu faço hoje com a história do autoconhecimento é saber aonde é o meu porto seguro, onde eu me sinto confortável. A hora que eu sou totalmente pressionado, qual é a ação que eu faço. É que ali que vai aparecer mesmo, É isso, que é aí que aparece, né? E tem método para isso. Quando foi que você falou, putz, nessa situação eu tenho certeza que eu sou hustler? Então, assim, foi quando eu comecei a perceber que, sem ter ainda essa tranquilidade, essa lucidez, de que todas as decisões que eu tomei na minha vida foram decisões pró-gente. Entendi. E foram as melhores decisões que eu tomei na minha vida. Então, assim, eu comecei a perceber que, ao contrário de quando eu tô no modo hacker ou no modo hipster, eu adoro gente. Adoro. Então, assim, por exemplo, eu adoro... Uma das coisas que eu percebi... E a gente gosta mesmo, né, de falar, tá? Não é à toa que a gente tá aqui. Não, adoro. E assim, a melhor coisa que eu faço na vida é aprender. Eu descobri isso. Não, e a gente vive aprendendo e às vezes desaprender alguns conceitos. E eu precisei desaprender muita coisa. Não, o tempo todo. Né? É até uma pergunta, antes de eu fazer a última pergunta pra gente encerrar. É uma curiosidade minha mesmo, assim. Quando você fez essa transição, né, de executivo para empreender, qual que foi a sua maior dor com você mesmo? Assim, você sentiu frustração em algum momento? Muita. Todo dia. Ainda sente hoje? Até hoje. Porque o que acontece? Que aqui a gente fala... mas é isso mesmo. É difícil mesmo. É isso mesmo. A então, gente assim, mata um leão por dia, a gente fica desanimado. Ainda bem que a gente tem essa rede de apoio de amigos que um ajuda o outro. É isso. Porque é o seguinte, a gente nunca está pronto para fazer as coisas que a gente vai fazer. Então, quando eu tive filho, minha primeira filha nasceu quando eu tinha 25 anos. Nossa. Né? Então, assim, eu não estava pronto e não estou pronto hoje de novo. Então, assim... o feito é melhor que o perfeito. Exato. Né? Então, assim, se eu ficasse esperando isso, aquilo, tal, provavelmente nunca chegaria. Então, eu tive muita frustração, eu tive um choque muito forte de assim, e agora? Então, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, além de
compartilhar essa experiência e o que eu passei, a jornada e tal, eu já ajudava muita gente, mas eu achava que era muita gente, mas eram pessoas mais próximas que, Barão, eu queria fazer isso, você já fez e tal, então eu falo, cara, vamos lá. E agora me estruturei para ajudar isso de uma forma mais estruturada e numa escala um pouco maior. Poxa, muito legal. Porque eu demorei muito para, isso é importante falar aqui também, eu demorei muito para compreender que era importante eu compartilhar essas coisas. Exato. E se eu tenho a história do legado, precisa. Porque as pessoas, por exemplo, que me ajudaram, eu falo até hoje, eu falo assim, cara, esse cara mudou minha vida. E tem algumas pessoas, cabe numa mão aqui, que eles me ajudaram e tal. E a história da fábrica de talento passa exatamente por isso, porque aí é uma estrutura de montar esteiras para formar hipster, hacker e hustler, com hard skills e soft skills. Sim. E que, se for muito bem executada, vai ter a capacidade de fazer em escala aquilo que aconteceu comigo, que era um cara improvável, que vim da Zona Norte de São Paulo, trabalhei desde os 13 anos, 15 anos eu pagava meu colégio, 18 anos eu dei entrada no meu carro, paguei o último boleto outro dia. Olha só. Então assim, eu era um cara super improvável, eu não sabia o que era o contrato, achava que política era coisa de ladrão, eu tinha zero capacidade oratória, eu tinha zero capacidade de pensamento. Viva, que é comigo, então é possível. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem hoje uma escassez danada de desenvolvedores, de devs. Não adianta eu pensar que eu vou formar em 2 anos, 4 anos, esquece. Eu tenho que, em 6 meses, eu tenho que sair um dev júnior. Exato. Que tem que estruturar num squad. E essa é a vantagem de se criar uma fábrica de talento, porque não é uma esteira normal de acadêmica. Tem a parte de você aprender também fazendo. E às vezes a pessoa, como você está falando, você pode contar aí numa mão as pessoas que te ajudou. Isso. Só que tem várias pessoas que não têm essa possibilidade de achar um mentor, uma pessoa que é mais experiente e fala, vem cá, vou te ajudar. Isso. E isso você vai, imagina para quantas pessoas você vai poder mudar a vida e falar, olha, aquela empresa mudou minha vida. Porque às vezes a pessoa tem o talento, ela quer trabalhar, só que ela só não tem a oportunidade ou então ela não conseguiu aprender. Ela não tem o que eu chamo de cápsula. Ela não tem alguém que ajuda, não tem o formato, não tem o lugar, não tem. Então assim, sabe, é como se fosse, a gente fala muito de acessibilidade, né? É a gente dar acessibilidade à questão de educação. A questão de conteúdo, a questão de conhecimento, porque conhecimento de verdade empodera e muda as pessoas, tem o poder de mudar uma nação. E eu sempre falo isso. Eu estava falando inclusive com a Débora, estava falando com o pessoal do Descomplica quando eu dei uma aula lá na plataforma deles. Mas isso aqui para mim é tão trivial, mas para os outros não é. Isso. Para você acha que ninguém tem que aprender? Porque para mim é todo dia, eu acho que é normal. Só que a pessoa que nunca ouviu, que nunca teve o contato, ela fala, nossa, ela está aprendendo. Então, isso a gente também tem que, acho que tirar um tempinho e ajudar as pessoas também. Se a gente olhar essa história de ser um semi-analfabeto funcional, eu, por exemplo, não aprendi em lugar nenhum sobre planejamento financeiro. Pessoal. Então, por que a gente não aprende na escola? Por exemplo, contabilidade, assim, coisas básicas. Como eu declaro meu imposto de renda? Quais são as minhas responsabilidades e obrigações? Como é que eu controlo as minhas contas? Exato, né? Despesa, entrada, saída. Saber questionar a questão de juros. Não é fazer uma planilha. Não. Por isso que os bancos, né? Hoje... É aí que tá. Por isso que a história do conhecimento e da educação liberta e te empodera, porque você vai questionar o status quo. Então você vai dizer, eu não vou fazer uma faculdade de 4, 5 anos, enterrar tanto de dinheiro aqui, eu vou trabalhar em questões mais técnicas ou isso e aquilo, e depois quem sabe... Que você ponha a mão na massa, que você faça na prática também, que seja um modelo híbrido, né? Isso. Por que eu vou... eu vou fazer um mestrado, eu olho e falo, gente, isso me dá até um circo-tico. Eu tenho amigos que faz mestrado, doutorado, PhD, e aí na hora de fazer a pessoa não sabe nem conversar, não tem jogo de cintura, não consegue participar de uma reunião porque não sabe como se comportar. É isso mesmo. Então é muito complicado. Tem um outro exemplo para fechar essa história, senão a gente vai ficar falando aqui o dia inteiro, que é o seguinte. Vamos focar, gente. O meu avô, seu Pascoal, finado seu Pascoal, tinha uma oficina mecânica no Belenzinho, ele falou algumas coisas que mudaram minha forma de pensar. Ele falava para mim desde cedo que só tem 2 profissões no mundo. A primeira delas é vendedor e a segunda é trabalhar para quem vende. É isso aí, eu também concordo. Então assim, a maioria dos problemas que você tem hoje é
das pessoas, problema planejamento financeiro, problema de comunicação e problema de vendas. Então, eu estou criando, por exemplo, uma estrutura dentro da companhia que se chama Futurum Drive, que vai tratar exatamente esse negócio, porque é impressionante, gente formada com MBA, com mestrado, doutorado, que não sabe vender. E não é vender o produto, é vender uma ideia. É vender a sua ambição e o seu objetivo para você atrair as melhores pessoas, tudo sabe? É uma assim, questão de venda. aqui nós estamos vendendo, nós estamos vendendo o tempo todo. Por isso que eu aprendi que eu sou um hustler, porque de verdade eu sou um vendedor. Eu vendo ideia, eu vendo a empresa, eu vendo jornada, tudo. Então assim, e as pessoas têm dificuldade de venda normal, de vender um carro. As pessoas não sabem vender carro. É engraçado, né? Eu já fiz vários cursos de venda e eu fiz um presencial, bem rapidinho contando, e aí a pessoa do lado, nossa, tem que falar, se apresentar, falar da profissão, tá? Aí tu me olha como se eu fosse um ET. Tipo, o que um advogado tá fazendo aqui? Isso. Eu falo, gente, escritório de advocacia é uma empresa. Exato, normal. Exato, claro, sem dúvida. Tenho que me qualificar. Claro. Eu fiz também coach, eu fiz tudo isso aí que você fez. Isso, mas tem que fazer, fica a dica para todo mundo. As duas últimas perguntas para você, então. A última é assim, para a gente finalizar mesmo, mas antes dessa, eu só queria saber a sua opinião assim, sobre inovação no futuro. Qual você acha que são as áreas que mais vão, sabe, levantar e ter uma questão assim de não só receber aporte, quais áreas que você acha que são mais propensas a isso e que você acha que vale a pena investir, você como investidor? É assim, hoje qualquer empresa tem que ser um negócio de tecnologia. Então, assim, está se provando que tecnologia não é o fim, é o meio. Sim. Então, tecnologia é uma coisa essencial. Tecnologia e dados. Dados. Então, assim, só que tecnologia e dados, e que tipo de negócio de investir de tecnologia? Primeiro deles, o primeiro é que resolva problemas reais de pessoas. Tá. Então, assim, pessoas do ponto de vista de customer experience ou employee experience, porque quando eu junto essas duas coisas, eu tenho gente aqui no meio. Né? A gente estava falando um pouquinho antes a questão do tema de digital, né? Então, a pandemia veio para cunhar essa história de que o mundo é digital, ele é físico com digital. Isso no Starbucks, exatamente. Então, imagina, como vocês fizeram? A pandemia, todas as lojas fechadas. Todas as lojas fechadas e que o playbook normal de fazer entrega e delivery não funciona, porque o que é quente chega frio, o que é frio chega quente. Imagina. Então, você precisa criar o conceito de omnicanalidade. E aí, através da jornada do consumidor, você desenhar as soluções que estão ali. Então, você vê que eu falei muito pouco, a tecnologia vem depois disso. Aí ele vem para resolver os problemas que estão ali no meio. Né? Então, tecnologia como um todo. Que tipo de tecnologia? Coisas relacionadas a dados, coisas relacionadas à inteligência artificial, a machine learning e coisas relacionadas ao conceito de digital. Então, que é, por exemplo, tem a questão do metaverso, essas coisas todas. É onde estão mais focadas as minhas teses de investimento, né? E que a base de tudo isso, né, que é uma questão de gente relacionada à educação. Então, assim, se eu pudesse fazer essas minhas apostas e ficasse a minha dica de carteira para qualquer investidor ou empreendedor, seriam esses pontos. Então, assim, tecnologia como um todo e dados, né? Mas com todas essas outras coisas que eu comentei Interessante você falar isso, porque eu entrevistei também o Marco Marcelino e ele tem Marcão, toda essa inteligência e nossa, fiquei encantada com a empresa dele. Eu acho que ele é um bom candidato aí. Super, né? super. Marco, sigam ele, Marcão aí. Marcão é demais. top. Eu vou escrever uns artigos lá pra ele. Você também já foi? Já. Tem isso. E aliás, ele também vai em breve lançar o livro dele, porque agora não tem escapatória. Spoiler, ou ele lança. É isso aí. Spoiler, novidade para vocês. É isso aí. E também tem, você estava falando do metaverso, blockchain, DAO, né? Tudo agora, eu acho que a gente sofre tanto na mão do governo, da sociedade como um todo, que acho que a gente está achando esses mecanismos de descentralização. É isso. E é o futuro. Não tem jeito. E o que eu gosto de falar é o seguinte, o que vai ser? Eu não tenho a menor ideia do que vai ser, eu só tenho certeza absoluta que vai mudar. Vai. E se investir nesses pontos, para qualquer lado que for, vai ter demanda para isso. Exato, então, isso. E você que está aí assistindo, o que eu falo é o seguinte,
blockchain, NFT, metaverso, DAO, é o que a gente falava de startup 10, 12 anos atrás. É isso aí. Então, a gente não entendia nada. É a próxima onda. Mas estudem sobre esse tema que fica a dica. É isso Só aí. para finalizar, prometo que a última pergunta... Vambora. Eu sempre faço essa última pergunta para todos os convidados. Vamos lá. E assim, você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Se você pudesse encontrar o Leandro de 10 anos atrás, o que você falaria para ele hoje, depois de essa jornada que você teve, experiências diferentes? Eu teria começado mais cedo. Sério? Mas mais cedo do eu que teria com feito 13 algumas anos? coisas. Não. Bebê trabalhando. Não, o de 10 anos atrás é o de 33. Ah, é o de verdade, 33. Tipo, então, não assim. é de 20, não é o de 20, de 13 e tal. 33. O de 33. Então, assim, Leandro Baran de 33. Se eu voltasse lá para trás, eu teria, com a mesma lucidez que eu tenho hoje, eu teria começado essa jornada mais cedo. Por que mais cedo? Porque eu teria aprendido as coisas mais cedo. E assim, hoje eu estaria... É um baita de um diferencial competitivo se você já passou por aquilo. Né? Então, assim, meu pai, inclusive outro cara que falava, ele falava assim, filho, começa a trabalhar logo cedo. Ele começou com 9. Nossa Senhora, aí, tá vendo? A Começou Sofia pode trabalhar então, tá com vendo? 9. Eu falo isso pros meus filhos. Ele começou, vai ser processado. E ele falava assim, você vai fazer serviço de banco, vai tirar Xerox com 11, 12, ou com 18, 19, você escolhe o que você quer fazer. Exato, é verdade. Então, eu começaria mais cedo. E essa é a dica, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ai, que legal. Leandro, muito obrigada. Eu amei conversar contigo. Obrigado, prazer. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai marcar um segundo papo em breve para falar de outras coisas. Tem muito pano pra manga aí. Muita coisa legal. Gente, olha, um beijão. Obrigada por vocês terem assistido. Até a próxima. Tchau.